4 dicas para professores que trabalham com criança com TEA, com criança com transtorno do espectro autista. Olá pessoal, meu nome é Marinalva Flores, eu sou psicóloga, neuropsicóloga. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto? Antes eu já peço para você, curta, comente e se inscreva no nosso canal, tá bom? Para estar ajudando ele a crescer. Bom, geralmente o professor que atende uma criança com TEA em sala, que tem um aluno que possui o transtorno do espectro autista, ele enfrenta algumas dificuldades em sala. E essas dificuldades, elas podem ser amenizadas quando o professor consegue lidar com algumas situações antecipadamente. Nesse sentido, eu vim trazer 4 dicas para estar ajudando vocês, professores, a trabalhar com essas crianças em sala. A primeira dica é que esse professor crie conexão com esse aluno. Como assim criar conexão? Estabelecer um vínculo com essa criança. Como que esse professor pode estar estabelecendo essa conexão, criando um vínculo com essa criança? Bom, é importante que esse professor demonstre interesse pelo interesse dessa criança, procure conhecer o que essa criança gosta, demonstrar interesse, demonstrar uma atenção para essa criança, criar um vínculo afetivo com essa criança, porque quando o professor conhece bem a criança, conhece seus gostos, começa a entender como que ela funciona, isso faz com que ele haja antes que algo aconteça. E o professor também pode estar utilizando os interesses dessa criança para estabelecer combinados e para estar ajudando a desenvolver as atividades em sala, certo? Essa é a nossa primeira dica, estabelecer conexão com a criança. A nossa segunda dica é estabelecer rotinas em sala. Essa rotina pode ser visual ou somente de forma escrita. Ah, mas por que rotina? Para que isso? Né? Qual que é a necessidade disso? Eu vou ficar colocando figuras, para que isso? Bom, é importante estabelecer rotina, por quê? Porque a criança autista, ela precisa de previsibilidade no ambiente. Ela precisa entender o que vai acontecer. Quando ela tem essa previsibilidade, a possibilidade dela se desorganizar, apresentar comportamentos que não são adequados, essa possibilidade é bem menor. Então, por isso que é importante que o professor estabeleça a rotina, seja ela visual ou seja ela de forma escrita, para que essa criança consiga ter a previsibilidade e a menos possibilidade dela se desorganizar no ambiente, certo? A nossa terceira dica é que o professor estabeleça tarefas, divida as tarefas em partes menores, né? Dividir as tarefas em partes menores, não colocar tarefas muito grandes, né? Estabelecer um tempo para realizar essas tarefas, dar pausas durante as tarefas, né? Tudo depende, porque cada criança ela vai funcionar de uma maneira. Então, o professor com aquela criança ele vai ter que achar uma forma que funcione. Só que geralmente as crianças elas apresentam uma dificuldade grande quando tem muita coisa para fazer, né? Quando são tarefas muito longas. Enche o quadro, coloca 3 bandas do quadro cheio, né? Nossa, isso deixa a criança bem desinteressada, né? Ela fica desmotivada, ela fala, eu vou ir lá para a escola só para me ficar copiando, eu não quero copiar, eu não aguento mais copiar, minha mão tá cansada. Então, quando o professor divide as tarefas, divide as atividades em pequenas partes, é mais fácil com que essa criança consiga realizar essas atividades. Então, dividir as tarefas em pequenas partes, durante essas tarefas estabelecer combinados com essa criança, pode colocar um intervalo de 5 minutinhos, né? Faz atividade durante 15 minutos, tem um intervalo de 5 minutos. Então, isso ajuda e muito. A outra é utilizar uma linguagem simples. Utilizar a linguagem simples ajuda a criança a entender melhor o conteúdo. Por quê? Às vezes a criança autista, ela tem uma dificuldade em entender metáfora, tem uma dificuldade em entender coisas um pouco mais complexas. Então, quando o professor utiliza uma linguagem simples,
é mais fácil com que esse aluno consiga manter-se interessado naquele conteúdo, né? Consiga entender aquele conteúdo, porque ele entendendo o conteúdo, ele vai sentir vontade para a escola, ele vai sentir vontade de realizar as atividades, né? Menos comportamentos inadequados vão ocorrer em sala, né? Então, é muito importante isso também. Bom, vamos voltar? Quais são as 4 dicas que eu acabei de dar para vocês? A primeira é estabelecer conexão com o aluno, né? Isso vai ajudar muito com que ele sinta-se motivado também para ir para a escola. Estabelecer rotina. A rotina vai evitar que essa criança se desorganize, vai evitar que ela se sinta ansiosa, porque ela já vai ter uma previsibilidade do que vai estar ocorrendo naquele ambiente, né? Isso vai facilitar com que ela permaneça e se sinta bem naquele ambiente, né? Porque é importante que a criança não só esteja lá, mas que também ela se sinta motivada a estar lá, que ela se sinta bem em estar lá, que ela se sinta acolhida naquele lugar, né? Por isso que é importante estabelecer a conexão com o aluno, porque quando o professor gosta do aluno, a criança tem motivação para ir para a escola, né? Quando a criança ela tem uma conexão com aquele professor, ele sente saudades, ele quer ir na aula todos os dias, ele sente falta daquele professor. Então é muito importante que estabeleça a conexão, organize a rotina e também dividir as tarefas em pequenas partes, né? Muito importante isso, né? Evitar as cópias muito longas, né? Tem que até rever isso, por que às vezes tantas cópias, né? Então, evitar cópias muito longas, atividades que envolvam mais a prática, né? Na hora de se fazer, não ficar só fazendo cópias, porque isso é bem cansativo, realmente. E utilizar a linguagem simples. Então, eu espero que essas 4 dicas possam estar ajudando vocês, né? Peço também, curta, comente e se inscreva no nosso canal para estar ajudando ele a crescer. Até breve, tchau, tchau!